Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar nessa mensagem é que a Bíblia não proíbe de nós julgar. A verdade é essa. A Bíblia não proíbe alguém julgar. O que nós vamos abordar é algumas perguntas, alguns comentários que as pessoas perguntam para mim a respeito de algumas denominações, igrejas. E muitas pessoas me perguntam, como esses dias me perguntaram a respeito do que eu achava da Igreja Universal do Reino de Deus. Gente, nós não temos que achar nada. A palavra de Deus, ela já julga naturalmente. Então, a Bíblia aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 24, diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, nós não temos que julgar ninguém para condenar. Nós temos que julgar para alertar, para tirar alguém do caminho errado, né? Tem pessoas que julgam para condenar, para desfazer, para querer se achar melhor, né? Então a Bíblia diz que não, Jesus disse que não devemos julgar pela aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, o que é julgar pela aparência? É a gente julgar pela aparência da pessoa que está profetizando, que está pregando. E julgar pela a reta justiça é você basear se o que aquela pessoa está falando vem de acordo à palavra de Deus. Temos que ver se o que ela está falando vem de acordo à palavra de Deus. Então, nós não temos que julgar pela aparência, mas sim pela reta justiça. Se eu sei que alguém está cometendo um ato fora da palavra de Deus, eu posso dizer, você não está enquadrado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim e assim. Então, isso é julgar pela reta justiça. Agora, vamos para Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Se você tem Bíblia aí, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 10. Tem pessoas que dizem assim, não, você não pode apontar ninguém, você não pode... Não, eu posso. Lógico que eu posso, é bíblico isso. Eu posso apontar. Desde que seja de acordo à palavra de Deus. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, os falsos mestres e as falsas doutrinas, ou os falsos mestres, os falsos profetas e as falsas doutrinas, ou os falsos ensinamentos. Diz assim, 1 Tito, ou melhor, na epístola de Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, especialmente aqueles que se diz ser da igreja, ou aqueles que se diz ser crente, evangélico, cristão ou religioso. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, da doutrina que se diz ser cristão. É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar, versículo 11 de Tito 1. É preciso fazê-los calar
porque anda pervertendo casas inteiras, ensinando o que não se deve ser ensinado, por torpe ganância ensina, fazendo perversão, divisão entre famílias, ensinando o que não deve ser ensinado. É preciso fazer calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por ganância, por torpe ganância, ensinando aquilo que ensina por ganância de dinheiro, de posição. Foi mesmo dentre eles o seu profeta. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretense, sempre mentiroso, feras terríveis, ventres preguiçoso, tal testemunho exato, porquanto repreende-os severamente, para que seja sadio na fé. Repreendei severamente, para que seja sadio na fé. E não ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tá cheio de pessoas praticando as práticas judaicas, né? Campanhas, correntes, objetos na igreja, para manter um povo preso na mão deles. Então, vamos voltar para o versículo 11 de Tito, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque anda pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve ser ensinado, por torpe ganância. Por torpe ganância. Então dá para você ver se o que vocês perguntaram para mim, se realmente é de Deus ou se não é. Vamos ver se realmente a igreja A, B é de Deus, né? A ganância anda pervertendo casas inteiras. Gente, eu conheço família que foi destruída por causa de igrejas, né? Agora vamos para deixa eu ver se é Filipenses. Filipenses, no capítulo 3. Vamos ver se é Filipenses. Nós temos que entender o que realmente a palavra de Deus diz. Filipenses 3:9. Vamos ver se é assim mesmo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se achando nele, não tendo justiça própria. Nós não temos que ter justiça própria, gente. O que é a justiça própria? É aquela pessoa que se acaba no jejum e na oração, né? Oração, tudo bem, gente. Oração é uma amizade entre nós e Deus. A oração não é eu apenas pedir algo para Deus. A oração é um contato, é uma comunhão com Deus. Nós não temos que buscar a justiça própria. Quando você vê a pessoa jejuar demais, se matando, se acabando no jejum, essa pessoa está buscando justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça tem que ser mediante a justiça em Cristo Jesus. Agora vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Efésios, capítulo 8, versículo... Efésios 2, gente. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Então,
o que a salvação não é justiça nossa, não é pelo seu jejum, não é pela sua oração, não é pela campanha que você faz, não é pelas correntes que você faz, é pela justiça, é pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. Agora vamos para 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. A palavra de Deus, irmão, já nos julga. A palavra de Deus já nos julga. 1 João capítulo 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amar, irmão, não é de palavras. Amar é de atitude. A Bíblia diz que quem ama não pensa em si próprio, pensa no próximo. Então, você que perguntou para mim se a Igreja Universal é de Deus ou se não é, é muito fácil você saber. Vê se quem está lá, ou de repente você ter contato com alguém de lá, fica perto dessa pessoa. É muito fácil de saber. Vê se alguém lá dentro ama. Como é que eu vou saber? Procure saber. Procure precisar de alguém. Vê se essa pessoa age com justiça. Vê se ela é um patrão, um funcionário justo, um pastor justo, um obreiro, uma obreira, um bispo. Vê como é que a gente sabe que a pessoa é justa? Quando você mais precisa dela. Quando ela não tira versículo da Bíblia para se beneficiar. Então, se eu digo que eu amo alguém, mas eu não procuro servir esse alguém, esse amor é mentiroso. E outra coisa, se você vai numa igreja e as suas atitudes continuam a mesma, você não está numa igreja cristã. Você está nada mais, nada menos do que numa sinagoga de Satanás. Não se esqueça que os fariseus, eles diziam servir a Deus pela lei de Moisés, mas eles eram arrogantes, preguiçosos. A Bíblia diz que eles davam a ordem para o povo trabalhar, mas eles não moviam um dedo sequer. Você vê que tem pastor dessas igrejas que manda o obreiro lavar o carro de graça para ele, enquanto isso ele está assistindo televisão. Eu lembro que uma vez um certo pregador dessa devida igreja, ele mandou todo mundo sacrificar, isolar a televisão. Quando foi de tarde, eu cheguei na igreja e estava assistindo um jogo de futebol de São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, enquanto o povo se sacrificava, ele via TV. Eu lembro que surgiu uma campanha de Israel num domingo de manhã, e todo mundo ali participando, e o pastor ali mandou o povo sacrificar tudo. E nesse mesmo dia, depois dessa reunião, eu fui no mercado, ele estava comprando ração, se eu não me engano, ração para o cachorro ou para o gato. Acho que é pedigree o nome da ração. Então presta atenção, o bendito pastor manda o povo sacrificar, né? Tem pastor que tinha povo na igreja que comia ovo, né? Eu lembro que teve um ex-pastor que fez uma campanha de Israel, e de noite ele foi jantar pão com ovo. Quando foi de madrugada, ele passou mal, que estava saindo pão com ovo pelo nariz dele. Estava saindo pão com ovo pelo nariz dele, passou mal.
Agora vem cá, gente. Tito capítulo 1, versículo 8. Né? Versículo 10. É preciso fazê-los calar, porque anda pervertendo casas inteiras. Ou seja, pervertendo casas, famílias inteiras, por torpe ganância. É pecado eu falar isso aqui? Não, gente. Lógico que não é pecado. Eu não estou xingando o pastor, eu não estou dizendo que o pastor é falso profeta, eu não estou dizendo que ele é do diabo, não vou falar isso nunca. Mas lá, e João no capítulo 7, versículo 24, diz que nós não temos que julgar pela aparência, mas pela reta justiça. Eu posso julgar, não para condenar, mas para alertar, gente. Né? Eu vejo que hoje as pessoas vão na igreja, mas não tem mudança de vida nenhuma, não tem, o amor passou longe. É mentiroso. Então dá para você saber se essa igreja aí é de Deus. Se não é, não vou dizer que era de Deus, se é do diabo. Eu não estou aqui para isso. Mas Jesus disse que pelos frutos conheceremos a árvore. É ou não é? Gente, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. É muito fácil você saber se realmente uma igreja é de Deus, se não é. É muito fácil, gente. Sabe por que você não sabe? Porque você não conhece Bíblia. Tem gente que acha assim, eu amo fulano. Irmão, amar não é não querer o mal da pessoa. Eu amo fulano porque eu não quero o mal dele e nem dela. Não, isso não é amor. Amor é você servir alguém. Amor é você se colocar no lugar daquela pessoa. Tem gente hoje, meu irmão, que o amor dela ou dele é um amor fingido, e a Bíblia diz que o amor não deve ser fingido. Então, veja se essa pessoa, por exemplo, tem patrão que injustiça o funcionário. É ou não é? Rouba na cara limpa. E roubar, irmão, não é apenas colocar arma na cabeça da pessoa e roubar, não. Você rouba quando vai fichar uma carteira de alguém. Você rouba no salário que você não paga com justiça. Você rouba quando você faz um funcionário trabalhar mais do que o expediente, né? Você deixa de amar alguém quando você pode ajudar alguém e não ajuda. Então, o que me chama a atenção aqui em Tito, capítulo 1, versículo 8, é que a Bíblia diz que principalmente os da circuncisão. O que é principalmente o da circuncisão? É aqueles que se diz ser de Deus. É aqueles que se diz ser cristão. Então a Bíblia diz que esses são frívolos, pauradores, que dividem famílias com ensinamentos errados por torpe ganância. Você não vê aquela pessoa, aquele pregador que manda você comer arroz branco toda semana ou todo mês para cumprir uma fogueira santa? Ele não faz isso. Eu não digo todos, mas a maioria não faz isso, né? O pastor mandou o povo sacrificar tudo. Quando foi no mesmo dia, estava no mercado comprando pedigree para o seu gatinho, para o seu cachorrinho. O outro mandou o povo sacrificar a televisão. Quando foi de tarde, estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro. Que negócio é esse? É pecado eu falar isso aqui, irmão? Onde está escrito que é pecado? Me diga. Mas não julguei para não ser julgado. Vai caçar o que fazer. Sabe por quê? Porque eu repito, julgar, irmão, é quando você não vê a pessoa praticar o ato. Se você for na Bíblia, você vai ver que lá em João, capítulo 7, versículo 24, a Bíblia manda eu julgar sim, por justa justiça. Não para eu querer ser melhor do que os outros. Não. Mas para alertar. Para alertar. Tem pregadores aí que não saem um domingo à tarde para evangelizar. E aí o que a Bíblia diz? Que Jesus disse? Ide! Você sabia que o certo não é o povo vir até nós? Você sabia que o certo não é o povo vir até a mim? O certo é eu ir até o povo evangelizar. É ou não é?
É bíblico. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas se entrai no lugar, for bem recebido, ficai ali, deixai a paz ali, comei do que for dado. Mas se não tiver ninguém da paz, pega a paz de volta, vai embora e até o pó da sandália deixe para trás. Mas não rejeitar o povo, gente. No passado, era o profeta, o pregador que precisava do povo para se alimentar. Hoje não. Hoje é o povo que precisa do profeta, né? Porque o profeta só anda de carro novo, de mansão, enquanto isso o povo mendiga. Não está certo, gente. Agora, para finalizar, Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeu e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Existe igreja que é, sim, gente, sinagoga de Satanás. Embora prega Jesus, mas não é uma sinagoga de Cristo. É a sinagoga de Satanás. Como é que eu sei que uma sinagoga é de Satanás? É quando eles trazem exaltação para si próprio. É quando eles deixam de pregar a sã doutrina para pregar o que eles querem. É sinagoga de Satanás. Está respondido. Está respondido. Alguma coisa? Pastores arrogantes, soberbos, só pensam em si próprio. É ou não é? Chegue pedindo um prato de comida para eles, vocês vão ver se eles são de Deus. Chegue pedindo uma oportunidade para um pastor desse daí, você vai ver se eles são de Deus ou se não são. Está respondido. Eu não posso dizer que eles são do diabo, que são sinagoga de Satanás. Não posso. Né? Eu posso dizer que a Bíblia já julga, mas falar, dependa deles. Aqueles que se diz que ama a Deus, mas que não vê, e não ama o seu irmão que está vendo, é um baita do mentiroso. Esses sim são da sinagoga de Satanás, injustiçando, fazendo injustiça, ganhando bens em cima dos outros. Sinagoga de Satanás. Analise se eu falei alguma coisa fora da palavra de Deus. Essa é a verdade, gente. Agora, se você me condenar, eu não falei mal de ninguém. Tudo que eu falei foi dentro da palavra de Deus. Gente, tem obreiro dessas igrejas aí que sobe em cima do ombro das pessoas para enriquecer, para ganhar ponto. Pastores que são da sinagoga de Satanás. Alguma dúvida? Me mostre na Bíblia se eu estou errado. Se eu estiver errado, você me mostra dentro da palavra de Deus, que eu vou pedir perdão para você aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te abençoe. E outra coisa, só ajuda o próximo tempo de eleição, porque vai lançar um pastor a candidato. Aí eles fazem tudo para dizer que está fazendo o bem e que ama. Fingindo que ama, mas quer apenas se beneficiar, como diz em Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 10 e diante. Está respondido se realmente a Igreja Universal é uma sinagoga de Satanás ou se realmente é uma igreja de Deus. Alguma dúvida? Pegue todos esses versículos que eu li, livros, e medite. Você vai saber se realmente são de Deus ou se são sinagoga de Satanás. Deus abençoe todos.